quero viver assim. Você pode escolher a vida Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não quero aceitar isso. Não quero viver isso. E a palavra, ela diz bem claro, tudo é possível ao que crê. Deleita-te no Senhor e Ele concederá. Isso quer dizer, Deus vai conceder. Amém. Vai conceder o quê? Os desejos do teu coração. Se nós, a Bíblia diz que somos maus, conseguimos dar o melhor. É ou não é verdade? Nós damos o melhor para os nossos filhos. Nós deixamos de comprar uma roupa boa para nós para comprar o melhor para os nossos filhos. Nós deixamos de comprar o melhor alimento para nós para comprar o melhor alimento para os nossos filhos. Tudo que é de melhor nós damos para os nossos filhos. Pagamos tratamento ortodôntico para os nossos filhos e muitas vezes os nossos dentes estão em piores condições. É ou não é? Eu passei muito tempo, mesmo sendo dono de empresa, com os dentes em situação ruim, meus filhos todos não tinham aparelho ortodôntico. Eu nós cuidávamos dele e descuidávamos de nós. Por quê? Nós temos a noção de pai. Então, pai dá o quê? O melhor. E a Bíblia diz que Deus concederá o desejo do teu coração. Amém. Mas para isso tudo é possível para aquele que crê. Abraão, ele creu em Deus, amém? Amém. Mas ele creu quando Deus disse para ele que eles teriam uma vida de derrota. Foi isso? Não. A Bíblia não diz que Abraão teria uma vida de derrota. Deus não disse para Abraão que ele seria o derrotado. Deus disse uma palavra para Abraão e Abraão creu nesta palavra. Gênesis capítulo 15, versículo 6, nos diz que Abraão creu no Senhor. E por ele crer no Senhor, Deus fez justiça naquilo que ele creu. Isso quer dizer que Deus quer fazer justiça em tudo aquilo que você crê. Ou seja, fazer justiça é tornar realidade. Realidade. É aquilo que nós cremos e que nós falamos muitas vezes aqui de Romanos 4,17. Que Deus chama a existência das coisas que não existem e a torna a existir. Mas para isso eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que crer no Senhor. Por que a palavra diz, crer no Senhor será salvo tu e a tua casa? Então é crer no Senhor. Nós não podemos ficar nos parâmetros da desconfiança. Mas Deus nos deu esse livre-arbítrio de você confiar nele e de você desconfiar nele. Você pode confiar. Você pode crer que ele pode fazer infinitamente mais na tua vida. Mas sempre você pode não crer. E ele te dá essa liberdade de você crer e de você desconfiar. Agora, Deus, ele nos preparou para que nós crêssemos nele. Porque tem duas coisas importantes. Quando Deus colocou o crer na nossa vida. O crer é para fazer você crescer e o crer é para fazer você ser próspero. O crer é para isso. Para você crescer e você ser próspero. Aí eu pergunto, o que é que eu preciso para me crescer e para me ser próspero? Eu quero tirar da palavra do Senhor, 2 Crônicas 20:20. Em 2 Crônicas 20:20, Deus dá a receita, Deus dá a definição do que eu preciso fazer para eu crescer e para eu ser próspero. Quem achou que eu quero que leia? E pela manhã se levantaram e saíram para o deserto de Tecor. E na sua saída pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá,
e os que habitam em Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. Veja bem, aleluia. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Credes no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Deus está falando de crer. Crede em quem? No Senhor vosso Deus, e vos estareis seguros. Nenhuma pedra para fazer você tropeçar. Quer eu mil ao teu lado, Deus meu, ao teu direito, e tu não serás vendido. E crede no vosso profeta para quê? Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou ser próximo? Se eu creio no Senhor, meu Deus, para que eu possa estar seguro. Se eu creio na palavra dos profetas, para mim prosperar. Isso só acontece quando eu creio. Quando eu creio. Eu creio que Deus vai fazer isso. Quando você crê, tem uma coisa importante que acontece. Quando você crê, você tem certeza. Amém. O crer é a certeza. O não crer é o quê? É a desconfiança. Então, quando eu creio, eu tenho certeza que Deus vai fazer o impossível. Eu creio que Deus vai abençoar. Aleluia. João 14, 12. Nos fala sobre o crer. E é o próprio Jesus, agora saímos do Velho Testamento, vamos para o Novo Testamento. E o próprio Jesus, ele diz como que seria o nosso crer vivendo sob a graça. Nós falamos agora há pouco sobre o crer no Velho Testamento. Agora vamos ver o crer no Novo Testamento. João 14, 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Está falando tudo igual. E as farás maiores do que eu é. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Ok, maravilha, poderoso, está bom demais. Aí Jesus acrescenta e fará maiores ainda. Isto é o crer na graça. Nós estamos na graça, a graça de Jesus Cristo. E quando eu creio nisso, então eu faço, ele diz que eu vou fazer as obras igual ele fez e farei obras maiores. Nós estamos falando aqui agora daquilo que a pastora acabou de falar aqui no grito. Nós estamos falando do quê? De uma represa que nos traz o que é essa represa? Uma surpresa. Que surpresa é essa? É obras maiores. Aleluia. É obras maiores. Aleluia. Aí em Marcos 11, 24. Nós estávamos falando de João, agora Marcos 11, 24. Tudo que você ora e tudo que você crê, você terá. Amém. Tudo que você crê, que você orar, você vai ter. Amém. Marcos 11, 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, tudo, pedirdes, orando, crede, receber, telas. Amém. Isso quer dizer,